Em 2007, uma das mulheres mais fotografadas do planeta entrou numa barbearia em Los Angeles. Os paparazzi esperavam lá fora, como sempre, mas desta vez ela não fugiu das câmeras. Pegou ela própria numa máquina de cortar cabelo e raspou a cabeça, à frente de todos. Os jornais chamaram de colapso, chamaram de loucura. Durante anos, foi tratada como piada, como meme, como prova de que ela tinha enlouquecido. Mas ninguém fez a pergunta certa. E se aquele gesto não fosse loucura nenhuma? E se fosse o único ato de controle que lhe restava? Depois de anos em que absolutamente tudo na sua vida, o corpo, o dinheiro, as decisões, até o cabelo, pertenciam a outras pessoas. Vai descobrir quem é esta mulher perto do final deste vídeo. Mas antes disto, precisamos perceber uma coisa. Esta não é só a história dela. É a história de todos os que pagaram um preço por algo que o resto do mundo achava que era um prêmio. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. Durante muito tempo, tal como a maioria das pessoas, também acreditei que dinheiro, fama e prestígio eram sinônimos de felicidade. Parecia óbvio. Quando te sentas à frente de uma televisão para ver um filme, ou quando vês um videoclipe produzido com um orçamento milionário, é fácil imaginar que aquelas pessoas encontraram a vida perfeita e são felizes por viverem o sonho que milhões de pessoas desejam. Também pensei assim durante muito tempo, mas com o tempo percebi uma coisa: a realidade quase nunca corresponde ao que vemos. O que chega até nós são apenas imagens, cuidadosamente construídas, momentos escolhidos a dedo, versões polidas de uma vida que raramente é mostrada por inteiro. Tudo o que vemos é só superfície. Por trás dos holofotes, dos sorrisos e do glamour, existe um mundo escondido da maioria de nós. Um mundo onde o sucesso tem um custo silencioso e onde muitas vezes a fama não preenche o vazio. Ela o cria. Eu sou a Lenda e hoje vamos entrar nesse mundo. Antes de falarmos de Michael Jackson, de Justin Bieber ou de qualquer um outro dos nomes que vão aparecer neste vídeo, precisamos entender uma coisa: a fama não é uma recompensa, é uma troca. E como em toda troca, há sempre algo que se perde. Imagina que de um dia para o outro, todas as pessoas do mundo conhecem o teu nome, sabem como é a tua cara, acham que sabem quem tu és, mesmo sem nunca terem te conhecido. Já não podes ir a um café sem ser fotografado. Já não podes cometer um erro sem que se torne notícia. Já não podes crescer, mudar de ideias, ter um mau dia ou simplesmente estar triste, sem que isso seja analisado, comentado e julgado por milhões de estranhos. E há um detalhe que quase ninguém refere: quanto mais cedo a fama chega, maior é o preço que se paga. Michael Jackson tinha 11 anos, apenas 11 anos. Justin Bieber tinha 13 anos. Nenhum dos dois teve aquilo que a maior parte de nós dá como garantido: o direito de errar em privado, longe de olhares, de crescer sem público. E é exatamente aí que a nossa história começa. Michael Jackson tinha 11 anos quando os Jackson 5 assinaram com a Motown. Enquanto outras crianças da sua idade andavam na escola e brincavam no recreio, ele estava em estúdio de gravação e em palcos, sob o comando de um pai, Joseph Jackson, conhecido pela dureza extrema com que treinava os seus filhos, algo que o próprio Michael descreveu décadas depois como abuso físico e emocional. Do you think your father was too strict? Yes. No, he's gonna kill me. Ele não teve infância no sentido que a maioria de nós entende a palavra. Teve ensaios, teve turnês, teve um público a aplaudir. Uma criança que nunca teve tempo de ser criança. And sad from the beginning, sad since it first started, since Lonely, sad, having to face with popularity and all of that. There were times when I had great times with my brothers, pillow fights and things, but I used to always cry from loneliness. You did? Yes. Beginning at what age? Oh, very little. 8, 9. When you all first became famous? Yes. E foi precisamente essa ausência, esse vazio deixado por uma infância que nunca existiu, que viria a definir o resto da sua vida.
Aos 25 anos, com um álbum Thriller, Michael Jackson tornou-se na figura mais famosa do planeta. Mais de 70 milhões de cópias vendidas. Um fenômeno sem precedente na história da música. Mas, junto com essa fama, veio algo para o qual ninguém o preparou. A perda total de anonimato. Numa altura em que ele ainda estava a tentar descobrir quem era, fora dos palcos. And I remember going to the recording studio. There was a park across the street, and I'd see all the children playing, and they'd be rooting and making noise, and I would cry. It'd make me sad that I would have to go and work instead. Como é que se aprende a ser adulto quando o mundo inteiro já decidiu quem tu és desde os 11 anos? A resposta de Michael Jackson foi construir o seu próprio mundo. Chamou-lhe Neverland, ou Terra do Nunca, com montanha-russa, zoológico privado e cinema. Biógrafos analistas descrevem isto quase sempre da mesma forma. Uma tentativa desesperada de comprar em adulto a infância que nunca lhe foi permitida viver enquanto criança. Ao mesmo tempo, o escrutínio sobre a sua aparência física tornou-se implacável. Cada mudança no seu rosto era manchete. Motivo de piada em programas de televisão nacionais. Capa de revista atrás de capa de revista. Uma questão que, para qualquer outra pessoa, seria absolutamente privada. Tornou-se espetáculo público, consumido e ridicularizado por milhões. E depois vieram as acusações. There were some allegations leveled at you concerning improper conduct with some young boys. I assume you're familiar with the fact that those allegations were raised. Is that right? Yes. In fact, there was ultimately at least 2 grand jury inquiries into that I am currently aware of, although counsel tells me there may have been a third. Were you aware that a grand jury investigations were conducted into those allegations? Yes. Em 1993 e novamente em 2005, Michael Jackson foi acusado de abuso sexual de menores. Foi julgado em tribunal em 2005 e absolvido de todas as acusações. Mas a sombra dessa discussão nunca o abandonou, nem em vida, nem mesmo depois de morto, como mostrou o documentário Living Neverland, anos mais tarde, reabrindo o debate. Não estamos aqui para decidir a sua culpa ou inocência. Isso já foi julgado e continua a ser discutido até hoje. Estamos aqui para perceber uma coisa mais simples e mais assustadora. Um homem que nunca teve infância, viveu rodeado de escrutínio tão intenso que nem a lei conseguiu encerrar o caso na opinião pública. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Em 2009, poucas semanas antes de uma turnê que previa ser a maior da sua carreira, Michael Jackson morreu aos 50 anos. A causa, overdose de Propofol, um anestésico hospitalar que o seu próprio médico lhe administrava noite após noite só para ele conseguir dormir. Pensa nisso um momento. O homem mais famoso do mundo precisava de anestesia hospitalar só para conseguir descansar. Ele passou a vida inteira debaixo de holofotes e nunca escolheu. E morreu à procura de um descanso que a fama nunca lhe permitiu ter. E se você pensa que essa história é extrema demais para se repetir, espera até ouvir o que aconteceu décadas depois a um rapaz descoberto no YouTube. A história de Michael Jackson aconteceu numa era de jornais e revistas, onde havia pelo menos um intervalo entre um escândalo e a próxima manchete. Justin Bieber não teve esse luxo. Tinha 13 anos quando foi descoberto no YouTube. Aos 15 já era uma estrela global, mas cresceu numa era completamente diferente da de Jackson. E era a era das redes sociais, onde cada gesto, cada comentário, cada fotografia era partilhada e analisada instantaneamente por milhões de pessoas em tempo real. Sem pausa, sem edição,
sem intervalo para respirar. Um adolescente que ainda estava a tentar descobrir-se foi colocado sobre a pressão de ser um modelo de comportamento para milhões de fãs em todo o mundo. Qualquer deslize, uma foto, uma frase maldita, um erro típico de qualquer jovem aos 19 anos transformava-se em escândalo internacional. Entre 2013 e 2014, Justin Bieber foi detido por conduzir sob influência de álcool e drogas e envolveu-se em várias polêmicas públicas. Tornou-se alvo constante de piadas, memes e críticas. Em 2017, cancelou o resto da turnê Purpose, citando exaustão física e espiritual. Um dos artistas mais bem-sucedidos do mundo a admitir publicamente que já não conseguia continuar. E quase ninguém na altura fez a pergunta óbvia: o que acontece ao cérebro de um adolescente quando ele cresce sem qualquer esperança para errar longe das câmeras? I decided to stop because I felt like I was dying. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. Like, it was legit crazy scary. I was waking up in the morning and the first thing I was doing is popping pills and smoking a blunt and starting my day. You know, so it just got scary. I basically said to myself, I'm like, God, if you're real, you get me through this season of stopping these pills and stuff, and if you do, I'll do the rest of the work. And then I did that, and then I was good from there, but I never did the actual work. I got off the pills, but I never went to the root of everything. So then I just kind of circle back around, which most people do. Em 2022, o corpo de Bieber pareceu confirmar aquilo que os psicólogos já avisavam há anos sobre o estresse extremo prolongado. Foi diagnosticado com síndrome de Ramsay-Hunt, uma condição rara que lhe paralisou metade do rosto. Foi obrigado a cancelar todas as turnês mundiais que tinha acabado de começar. Não há prova científica direta de que a pressão da fama tenha causado a doença, mas o momento não podia ser mais simbólico. O corpo de um homem que cresceu inteiro debaixo de olhares, a dizer da única forma que lhe restava e já não aguentava mais. Anos mais tarde, Bieber falou abertamente sobre a sua saúde mental, sobre depressão, isolamento e a sensação de se ter perdido a si mesmo, tendo crescido sem nunca saber quem era fora da imagem que os outros construíram para ele. O caso dele mostra algo importante. A fama que destrói nem sempre acaba em tragédia. Às vezes, é a que rouba anos inteiros de uma pessoa antes que ela consiga finalmente encontrar o caminho de volta a si própria. Mas há uma coisa pior do que a fama roubar anos da tua vida. É a fama ser usada deliberadamente para te tirar do controle sobre ela. E é o que veremos no caso a seguir. Lembras-te da mulher do início deste vídeo, a que raspou a cabeça numa barbearia em 2007, à frente das câmeras? Chamava-se Britney Spears. I think I did it again. I made you believe. Britney tornou-se uma das maiores estrelas pop do mundo ainda adolescente. Durante anos, foi seguida, fotografada e comentada de forma obsessiva. O seu corpo, a sua vida amorosa, a sua maternidade, tudo era escrutinado ao milímetro pela mídia. Foi por esse motivo que tomou a atitude de raspar a cabeça sem se importar com mais nada. Em 2008, pouco depois daquele momento na barbearia, foi colocada sob uma tutela legal, um regime jurídico chamado conservatorship, controlado na prática pelo seu próprio pai. Essa tutela dava a outra pessoa o poder de controlar o seu dinheiro, a sua saúde, as suas decisões médicas e até coisas tão básicas como poder ou não ter mais filhos. Uma das mulheres mais ricas e famosas do mundo, sem controle legal sobre a própria vida. A tutela durou 13 anos, só terminou em 2021, depois de um movimento chamado Free Britney ter pressionado publicamente para que o caso fosse reaberto e investigado. Well, let's see. I've been in the conservatorship for 13 years. It's a really long time to be in a situation you don't want to be in. So I'm just grateful, honestly, for each day and being able to have the keys to my car and being able to be independent and feel like a woman and owning an ATM card, seeing cash for the first time, being able to buy candles. It's the little things for us women, but it makes a huge difference. And I'm grateful for that, you know.
Aquele gesto na barbearia em 2007, que o mundo inteiro ridicularizou como loucura, talvez tenha sido, na verdade, a última tentativa de uma mulher de recuperar o controle sobre o seu próprio corpo, antes de esse controle lhe ser retirado por lei, durante mais de uma década. E dentre esses, tivemos muitos outros casos. Whitney Houston, uma das maiores vozes da história da música, esmagada entre a imagem impecável que a indústria exigia e uma vida privada em colapso. Kurt Cobain, que odiava a própria fama que o tornou símbolo de uma geração e que escreveu, antes de morrer, que já não conseguia sentir a alegria que sentia em criança ao ouvir música. Anna Nicole Smith, cuja vida inteira se tornou entretenimento para os outros, até ao momento da sua morte. Nomes diferentes, décadas diferentes, o mesmo padrão sempre. Alguém talentoso é exposto a um nível de atenção para o qual nenhum ser humano foi desenhado e o mundo observa, consome e raramente pergunta qual é o preço. Há algo desconfortável nessa história que precisamos admitir. Nós, o público, fazemos parte dela. Cada clique, cada comentário, cada partilha de uma fotografia invasiva. Tudo isso alimenta um sistema que trata seres humanos como produtos. A fama não é apenas algo que acontece a uma pessoa. É algo que nós coletivamente construímos, exigimos e consumimos. Talvez a verdadeira pergunta não seja o que é que a fama faz a estas pessoas. Talvez a verdadeira pergunta seja o que é que nós continuamos a exigir delas, mesmo sabendo repetidamente o preço que já vimos ser pago. Então, da próxima vez que veres uma celebridade tropeçar em público, faz uma pergunta a ti mesmo. Estou apenas a assistir a um erro ou estou a assistir ao preço da fama ser cobrado em tempo real? Pense nisso. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Bem, eu sou a Lenda e adoro mistérios.